pelo avançado da hora, eu não vou... Esse eu nem vou executar com vocês, mas vamos pelo menos ler o código juntos, vamos ver isso, acho que vale, pelo menos. Então, olha só. Esse cara se propõe a gerar todas as permutações, né? Essa é a funçãozinha envelope, tá? Quem vai fazer o trabalho pesado é o perm recursivo aqui, né? O PRMR. Então, esse cara vai gerar todas as permutações envolvendo os elementos de 1 até n. Aloca o S, né, com n mais uma posições, como eu falei para vocês, porque a gente vai escolher trabalhar de 1 até n, tá, por uma comodidade ali. E daí esse cara, o PRMR, ele gera todas as permutações de 1, 2, n aqui, né? Qual que é a ideia aqui desse PRMR? Vamos lá ler esse cara para a gente entender o que eu estou chamando. Ó, o S é o vetorzinho, beleza, estou passando o vetor S. O K me indica quais as posições que já estão fixadas. Com K igual a 0, quer dizer que nenhuma, né? O prefixo é vazio, porque o meu prefixo começa de 1 em diante, né? Ele vai de 1 até K. Então, na primeira vez, ninguém está fixado. E o N aqui é... Só um instante. Ah, sim, é só para dizer as permutações de quantos elementos, né? O número de elementos do qual ele vai escolher, tá? Do N ali. O que vai variar mesmo ao longo das chamadas é o K, que conforme muda o meu prefixo, muda os caras que eu posso testar e os que eu não posso, né? Olhando para o perm, então, aqui, ó, como que ele vai funcionar. Se K for igual a N, pô, se está fixado de 1 até K, né, o jeito que eu estou trabalhando é assim, né, o K indica até qual posição eu já fixei. Se está fixado de 1 até K, o K é igual a N, acabou. Acabei de definir uma permutação, imprime. Né, imprime o vetor S até a posição N. Né, imprime do 1 até N, essa impressão aqui. Beleza? Então esse é o caso tranquilo. Terminei de gerar uma permutação. Se não for o caso, eu estou no meio da construção de uma permutação, eu tenho que fixar o cara da posição K mais 1. Como que eu faço isso? O jeito que eu estou fazendo, pela maneira que eu implementei mais simples aqui, é um pouco custoso. Já fica a dica aqui, ó. Esses dois caras juntos sou eu procurando os caras válidos para a posição K mais 1. Né? Então eu vou percorrer de 1 até N aqui. Isso aqui não é índice, tá? Eu até podia talvez mudar o nome de I para element. Eu estou procurando os elementos, estou testando, olha, quais são os candidatos a entrar na próxima posição? Bem, são um desses N aqui. Só que para cada um deles, eu preciso percorrer o prefixo, esse presente aqui é uma função auxiliar que percorre o prefixo, que vai de 1 até K, e verifica se o I está lá. Se ele tiver, eu não posso usar de novo, né? Eu não posso usar duas vezes o mesmo elemento numa permutação. Né? Então, esse presente, ele está me dizendo exatamente o que está escrito. Ele me diz se o cara está presente. Né? Ele devolve 0 ou 1 ali. 1 se estiver presente no prefixo, 0 se não tiver. Então, se ele estiver presente, eu pulo aquele cara, né? Aquele cara não é um elemento válido. Né? E daí deixa. Inclusive, vou até mudar isso, tá? Que eu acho que realmente ajuda a entender. Ó. Esse cara é o valor dele que conta, tá? Não é um índice, assim. Então, é o element que eu estou mudando aqui. Estou testando todos os elementos possíveis. Melhor declarar ele, né? Aí, estou testando todos os elementos possíveis. Se ele não está presente no prefixo, vamos pegar a semântica, né? Eu coloco ele na posição K mais 1. Foi o caso que a gente fixou o 2, o 5 e o 6 lá, né? O prefixo tinha 1, 3, 4, eu fixei os que não precisavam. Então, eu fixei um deles e chamo recursivamente para terminar de construir a recursão com o prefixo K mais 1 agora. O prefixo cresceu, né? Então, a cada chamada recursiva eu vou aprofundando ali na árvore de recursão, fixando um novo cara, até que eu chego em todo mundo estar fixo. Tudo bem? Né? Os outros caras serão testados pela própria volta da chamada recursiva. Né? Quando eu volto aqui, né, tipo, beleza, construí todas as permutações que tinha o element na posição K mais 1. Daí eu volto e testo o próximo element. E assim por diante. Né? Qual que vai ser, gente, para fechar, a eficiência desse algoritmo? Né? A gente já sabe que tem um n fatorial que não dá para fugir, porque eu estou gerando todas as permutações, e de fato, o número total de chamadas recursivas que eu vou gerar aqui é n fatorial. Tá? Vai crescer de modo a chegar no n fatorial. Basicamente por causa daquele raciocínio, sabe o n vezes n mais 1, n menos 1 vezes n menos 2 e tal, que gera fatorial? Olhem para esse laço aqui, qual que é o resultado desse laço? Quando eu estou com K igual a 0, nenhum elemento está proibido.
e eu vou gerar quantas chamadas recursivas? Uma para cada elemento, né? Eu vou testar colocar todo mundo na primeira posição. Na segunda posição vai ter um cara proibido. Então eu vou gerar quantas chamadas recursivas aqui? N menos uma chamada, só um não vai estar permitido, né? Quando o K for 2, eu vou proibir só 2, eu vou gerar N menos 2 chamadas recursivas. Então, eu gero N chamadas recursivas, cada uma delas gera N menos 1, que cada uma gera N menos 2, no fim eu tenho N fatorial chamadas recursivas ali, tá? Que é um montão, né? Mas é um pouquinho pior ainda, tá? Porque tá me custando da ordem de N. Cada chamada recursiva itera pelos N elementos. Mesmo quando eu estou lá no final e já está todo mundo fixado praticamente, eu itero pelos N elementos. E para saber que o cara não está fixado, eu tenho que iterar por todo o prefixo. Então acaba tendo um N quadrado aqui. Em cada chamada recursiva eu tenho um custo quadrático, aqui iterando por todos os elementos e aqui iterando por todo o prefixo para verificar se o elemento está lá. Tá? Então eu tenho um N quadrado vezes o N fatorial ali. O N fatorial ainda obviamente domina, mas é um pouco pior e não precisava ser. Esse é um quiz interessante, é um quiz / desafio. Dá para fazer esse algoritmo ser só N fatorial. Tá? Por quê? Ao invés de eu trabalhar com um vetor aqui, né, testando todos os elementos, e verificando depois no prefixo quais elementos são proibidos, eu podia trabalhar com uma lista ligada que tem os elementos permitidos. E daí, sempre que eu avanço na chamada recursiva, eu tiro os caras que eu coloquei no prefixo dessa lista. E daí a lista que sobra é só dos caras permitidos. Então, eu trocaria esse for com esse if, que tem um for aqui dentro, né, porque essa chamada aqui é custosa também. Eu trocaria isso por só percorrer a lista ligada dos elementos ainda permitidos. Só que daí eu tenho que tomar esse cuidado, né? Cada vez que eu avanço na chamada recursiva, tipo, logo antes de fazer isso, eu tiro o element da lista, né? Eu tiro o cara que eu estou fixando da lista. Quando eu volto, eu reamarro ele na lista. Então, mas introduzir uma lista ligada aqui melhoraria significativamente esse algoritmo, embora o N fatorial ainda fosse dominar. Tudo bem, gente? Então vejam 3 algoritmos diferentes aí para 3 problemas distintos, mas todos envolvendo enumerações que podem acontecer em vários lugares, sabe? Seja ordem de elemento é muito relevante, aparecer, subsequência também e subconjunto nem se fala. Tá legal? Então, com isso a gente viu esses algoritmos aí mais inusitados, né, mas que às vezes são úteis, tá? A frase que abre minhas notas de aula, e eu vou fechar essa aula com isso, é que tem vezes que a gente não consegue fazer nada melhor do que tentar todas as soluções possíveis para ver se alguma é viável, se alguma qual que é a melhor delas, tá? Em geral, isso não é uma estratégia super eficiente, como vocês viram, tudo leva tempo exponencial ou fatorial, mas é melhor do que não ter nada para fazer com o problema, sabe? Pelo menos a gente tem esse recurso para testar tudo. Para instância pequena, pelo menos, vocês acham uma solução.